Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fla React. Nesse primeiro vídeo do canal eu vou trazer algumas informações sobre o estádio do Flamengo. Eu peço a você que curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo e imagine, o Flamengo tem a possibilidade de construir o seu estádio, né? O nosso Flamengo, a nossa paixão, o nosso amor. E construindo o estádio eu tenho certeza que vai aumentar as receitas do clube. Sendo assim, seremos mais fortes dentro de campo, fora de campo, tanto no futebol profissional como na nossa base. Eu creio que a gente só tem a ganhar, o clube só tem a ganhar com a construção do estádio, claro que de maneira responsável, e assim será. E eu acredito que vai dar tudo certo. Vamos ver, vamos torcer para que a Caixa aceite a proposta do Flamengo e a gente consiga construir o nosso estádio. Então, vamos ao vídeo. De geração de receita, faturamento é 75% se o estádio é próprio. Isso, no caso do estádio alugado... dentro das receitas do Flamengo, isso geraria quase um bi 6, um bi 7. Não, porque a gente não pode contar os 400. A gente tem que tirar o que fatura com o Maracanã versus os 400. Ah, entendi. Entendeu? Mas subiria certamente o faturamento do clube. Se o Flamengo chegaria... O Flamengo bateu 1 bilhão e 300 no ano então, passado. se ele bateu 1 bilhão e 300 no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1 bilhão e 1 bilhão e 500, 600. Sim, mas essa economia viria da onde? Porque você tem que pagar para o Maracanã, mesmo sendo concessionário, uma série de taxas para o governo do estado, inclusive que o Flamengo não teria de pagar, entendeu? Isso seria, só nisso aí você já tem um acréscimo absurdo de 170 milhões de reais por ano, tá? Então, eu tô fazendo essa pergunta porque a questão do estádio do Corinthians, né, o Químico, o Santos está alugando, né, para jogar quarta-feira da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá nos boletins dos jogos, os borderos. O que aparece lá é um gasto que, se for o mesmo no Rio de Janeiro, os jogos no Campeonato do Rio de Janeiro, você vai ter jogando no Maracanã, ou em São Januário, ou no Engenhão, no Newton Santos, ou no novo estádio do Flamengo. Agora, tem uma taxa que o Flamengo paga para administrar o Maracanã para o governo. Sim. Entendeu? Sim. Então, é essa taxa que ele vai economizar. Quanto que é isso que ele paga? Isso aí eu não tive acesso ainda. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. Por quê? O ISS ele vai continuar pagando. O INSS funcionário ele vai continuar pagando. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, um fundo para promover o futebol paulista. Entendeu? Será que isso, nessa conta, seu Menino, não entra, por exemplo, todo o comércio, por exemplo, que o Flamengo pode operar dentro do seu próprio estádio? Bem lembrado. Inclusive... Quem é que fica com esse match day? Match day, exatamente. Quem é que fica com esse match day? Se ele aluga, eu imagino que fica com o Flamengo. E não só o match day. Não, porque se o estádio for um complexo, digamos assim, por exemplo, se o Flamengo comercial. Se o Flamengo tiver no seu próprio estádio, por exemplo, o meu museu, vai gerar uma receita. Um boulevard, que pode ser um shopping em dia de jogo. Vai ter uma receita. Né? A venda de bebida e comida, por exemplo, no Maracanã hoje, o Maracanã é uma concessão ao Flamengo e ao Fluminense, certo? E quem opera ali bares, restaurantes, também tem essa concessão de fazer isso lá dentro. Esse dinheiro não vai necessariamente para o Flamengo. O Guaraná que vende lá dentro, o cachorro-quente e tudo mais. Então, mas isso que precisa ser assim mesmo, entendeu? Mas não é, o Flamengo não tem um departamento de cachorro-quente e de Guaraná. Não, ele pode não ter, mas ele pode ganhar em cima disso. Então, no seu pode ganhar alguma coisa. Mas o Maracanã ele pode estar ganhando também. Pode ganhar alguma coisa. Ele arrecada, mas ele pode arrecadar mais. No seu estádio, ele pode tomar conta desse comércio, ser dele. Então, mas eu acho que no Maracanã ele pode ter direito a 100% do que está sendo feito ali no match day. Sei não, isso... Não, pode ser que não sim. Sei mas não. eu tô dizendo que... 100% por quê? Quem é que vai botar dinheiro lá para vender Guaraná? Se o dinheiro todo vai pro Flamengo, o cara vai ganhar alguma coisa também. Mas a mesma coisa vale alguém pro que arrenda... Flamengo. O Flamengo também, como você acabou de dizer, o Flamengo não tem o departamento de cachorro. Mas ele pode passar a ter. Eu tô falando, ele pode ser responsável por começar mas se ele passar a ter, ele vai ter um gasto. Vai ter um gasto. Mas o importante não é o match day.
O importante são os outros 6 dias da semana. É aí que você vai ganhar o dinheiro. Né? Porque o Maracanã, quando o Flamengo não joga, ele tem o Museu do Maracanã, que o dinheiro é pro... Mas o Flamengo não tem um museu na Gávea? Tem. Sim, mas é um museuzinho. uma coisa é um museu na Ah, Gávea, não sei. uma coisa é você Aí deixar o problema, funcionando um lugar que está numa região hoje bastante cirúrgica no Rio de Janeiro em termos de turismo. Por quê? O que tem no gasômetro? É perto Você do tem Maravilha, do Porto Maravilha Você tem a ali. rodoviária, Tem o Terminal Gentileza você agora, tem do esse BRT. terminal agora com integração, você tem o Porto Maravilha e você tem até a O proximidade. que é Porto Maravilha? É a região portuária revitalizada. É a revitalização onde da tem o Boulevard Museu ali na frente. do Amanhã. Ah, tá. Tá? E você tem o aeroporto. Então você tem pontos de chegada. E tem aquele trenzinho, né? Que... É o BRT. O BRT que está integrado agora ao Terminal Gentileza. Né? Então, Sormani, você tem 4 vias, ou pelo menos 3, de chegada turística. Uma coisa é o cara ir até a Gávea. Outra coisa é o cara chegar e falar, putz, isso aqui é o estádio do Flamengo. Sim, concordo. Que é um turismo. Dentro desse circuito turístico que você falou, Né? vai no Museu da Manhã, Que é, vai de manhã por e exemplo, vai no... o Santiago Sim, Bernabéu, ele funciona 7 dias por semana. Porque dentro do Santiago Bernabéu você tem shoppings, você que tem nem o Morumbi. lojas, exato. O Palmeiras. Né? Corinthians. O Allianz tem restaurantes, né? Mas estou dizendo que em alguns outros estádios você tem são shopping centers. Ele não tem só a loja do Flamengo, ele tem uma loja de departamento, ele tem uma outra lojinha, não sei o quê. Então o estádio funciona como um shopping. Entendi. Funciona também como uma particularidade do clube. Então você vai ter o Museu do Flamengo, a loja do Flamengo, não sei o que do Flamengo, a lanchonete Isso do tudo Flamengo. tem na Gávea hoje, né? Sim. A loja e o museu, só que isso pode Sim, crescer. mas você imagina... Aumentar essa Você, arrecadação. e outra coisa, o tour de visitação de estádio hoje é um case de sucesso para o Real Madrid, porque ele ganha muito dinheiro com isso. E não só isso, o próprio Palmeiras também, né? No tour do Allianz, tem no Corinthians também, mas com menos Bomboneira, repercussão. o que ganha, A nossa. Bomboneira. Sormani, no dia de Palmeiras e Boca eu fiquei assustado, cara. Todo dia, assim, Bomboneira. eu cheguei em Buenos Aires no domingo à noite, né? E aí fiquei terça, quarta e quinta lá. Segunda, terça, quarta e quinta. Cara, segunda, terça, quarta, que a gente esteve ali na região para fazer o material, é impressionante. Porque fica do lado do Caminito, né? Então você tem um lugar que já é convidativo pro Turístico, turismo. né? E, cara, fila para entrar no Museu do Boca. Que assim, é um belíssimo museu e tal, mas se a gente comparar com um Santiago Bernabéu, com Barcelona, ele tem uma proporção menor, lotado, e ganha dinheiro. Então assim, se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo, pô, o cara que tá ali fora é lógico que ele vai entrar lá, entendeu? Então assim, é um lugar que vai ganhar dinheiro só... E vai sair esse estádio, Roberto? Flávio, o que tem no momento é uma intenção do Flamengo, uma conversa com a Caixa Econômica Federal. Que é dona do terreno. Não, o dono do terreno é um fundo de investimento privado, tá? Que tem como único cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que pertence à Caixa Econômica Federal, tá? Mas houve uma conversa mais política do que técnica, né? Isso foi relatado há 2 semanas. Então, assim, a ideia do Flamengo é comprar esse terreno, primeiro aferir o valor desse terreno, para depois fazer uma proposta. Agora, uma questão do edital do Maracanã, que eu acho grotesca, por exemplo, quem comprar o Maracanã, ou se a concessão continuar, né, haverá 3 cadeiras no assento do Comitê de Gestão, 2 para o Poder Público. Vale a pena. Ô, Bernardo, Vale a pena. Então eu vou comprar um estádio que ainda segue com o poder de veto dos caras. Né? eu tenho uma dúvida. Você, Existe. como carioca e flamenguista, não seria uma perda grande, assim, não ter mais o Maracanã como casa, do ponto de vista sentimental do torcedor, e até, de certa forma, entregar pro Fluminense, pro seu rival? Eu não posso falar em nome da coletividade rubro-negra, mas eu, Bernardo, tá? Eu gostaria que o meu time tivesse um estádio que fosse Eu falo rentável. porque eu, corintiano, que eu também não escondo meu time, eu preferiria que o Corinthians tivesse ficado no Pacaembu o resto da vida. Tivesse, né, alugado ali, eu prefiro muito mais do que Se Itaquera, isso que, aliás, comprometer as finanças, eu acho que não vai, do Flamengo, eu preferia ter um estádio. Eu acho que é a tendência, cara. É uma forma de faturar que você não pode abrir mão hoje. Inclusive na Itália está acontecendo isso, né? A Juventus deixou lá o
o Dele Alpi. Dele Alpi. Fez o estádio dele. O Milan não, a Inter. Milan já comprou o terreno de San Donato. Mas o Milan a Inter já tá fazendo, né? A Inter ainda não, o Milan sim. Sim. O Milan A já Roma deu... só não fez por causa das questões arqueológicas lá do exatamente. terreno de Até Esse é Roma. o terreno Esse é Do gasômetro, exatamente. Esse é o terreno do gasômetro, tá? E aí a gente vê ali ao O lado. Maracanã, né? lá no alto tá o Maracanã. Exatamente. A gente lá no alto, né? Centralizado. E a gente vê ao largo aqui embaixo a região do Porto Maravilha. Porto Maravilha Se você fica ali descer um do outro pouquinho mais, vai ter água ali, né? Na Já Baía é o de final da Guanabara. Avenida Brasil. Exatamente. Final da Avenida Brasil. É o caminho Exatamente. que eu fazia para o aeroporto ali de... Bom, a gente fala que a gente morou no Rio todos aqui, né? No São Luís, não sei se não. Mas era o caminho para o aeroporto. Você vai ali na região de baixo ali. Claro, é uma região que inclusive... Ó, ela ali à precisa- direita onde tá azul é a Feira de São Cristóvão, né? Isso, exatamente. Pavilhão de São Cristóvão. Pavilhão de São Né, e Cristóvão. o Vasco tá ali atrás. O Vasco tá um pouquinho... tá Mais um pouquinho mais à à direita. direita ali de São Exatamente. Cristóvão. Se o Flamengo quer faturar os 2 bilhões, e o Flamengo tem isso é informação, tá? Esse planejamento aí por meio do presidente Rodolfo Landim, que não fica após esse ano, né? Haverá uma nova eleição. Até porque ele já Não pode ser reeleito, é o segundo mandato dele. O objetivo é faturar 2 bilhões por ano. Essa é a grande meta. Quem vai ser o novo presidente do Flamengo? Tem grande dúvida, Flávio, assim, porque há candidatos na situação e todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, que só vai apoiar um. Então você tem o BAP, que é um presidenciável, você tem o Rodrigo Dunchi, que é o vice-presidente geral e também o vice-presidente jurídico. Então esses dois surgem como nomes presidenciáveis, né, na situação. E aí todos eles brigam pelo apoio do presidente Rodolfo Landim, né? Que é um capital É no político final do ano. importante. Final do ano, a eleição, é isso? Final do ano, isso. Então, para responder o Vinícius ali, eu dou o exemplo de Avejaneda, em que Racing e Independente literalmente ficam separados por 150 É só metros. pegar o Maracanã em São Januário, é pertinho É também. do mesmo jeito, Entendeu? é perto Então, do mesmo assim, jeito. Ponte Guarani também, não é? Ponte Guarani, mas ninguém joga no mesmo dia, no mesmo horário. Você consegue, claro, criar todo tipo... O que essa região precisa ali, pelo menos no meu ponto de vista, de quem frequentou muito ali o Porto, né? Não só isso. Pô, passava direto por ali para ir para rodoviária, viajava... Ele frequentava. Você frequentava... Uma coisa, passar é outra. Você frequentava a zona portuária? Não, tonto, porque eu voltava pra casa muitas vezes... Pode chamar a cada o apresentador 15 de dias, tonto? pode. Eu A cada acho que 15 merece. dias, a cada Não, 15 dias, mínimo quando de eu respeito. eu voltava muito de ônibus, né, de São Paulo pro Rio. Porque E o que você ia fazer aqui? Se você trabalhava lá, você vai fazer o quê aqui? Não tenho família aqui? Tem, mas tua família podia ir pra lá também. Não, é mais fácil me deslocar.